especificamente a história de Feira de Santana. A gente vai conversar no Bom Dia Feira de hoje com o professor, historiador e escritor Jaime Magalhães Moraes, que está lançando o seu novo livro, que trata exatamente sobre questões da história da nossa cidade. O livro Rastros nas Cinzas da Oculta Feira de Santana aborda um período que vai de 1650 a 1730 e será agora apresentado pelo nosso convidado, que tem uma relação muito especial com feira. Bom, muito bom tê-lo aqui conosco. Eu gostaria de saber, inicialmente, motivação, né? A motivação da escrita, eu acho que é importante a gente falar um pouco disso, né? O que é que motivou a ideia inicial? Vou escrever um livro sobre a Feira de Santana. Olha, primeiro que eu já tinha... Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Bom dia a Ana Paula e agradecer também a ela por ela ter me convidado para fazer a entrevista aqui. Dilson Barbosa, que eu já acompanho ele desde a década de 60, quando ele era comentarista esportivo da Rádio Sociedade. E o que me motiva eu escrever isso já é algo que eu desejava desde criança, não é algo que começou de repente, não. Agora, especificamente sobre Feira de Santana, e nesse caso aí que você anunciou o nome do livro, teve um errinho aí que você colocou. Sim. Rastros das Cinzas na Oculta Feira dos Remédios. A Feira dos Remédios, perdão. Feira dos Remédios. Teve um equívoco aqui na produção. Então, aí, só para corrigir aí o que você falou, o que me motivou, no caso de Feira de Santana, é que eu descobri uma história anterior à Feira de Santana. Então, o que é que acontece? Poxa, eu tinha acesso a alguns materiais e poderia já ter escrito logo de cara lá por 2011, por aí. Mas sairia, né, vamos dizer assim, sem um complemento que só com os documentos históricos da Biblioteca Nacional eu consegui ter acesso a todo o material que antecedia a criação de Feira de Santana. Então, se você tem um arraial que se formou nesse período, já tinha uma igreja anterior à igreja, à Capela de Santana. Até mais de uma já havia, viu? Aqui próximo, se não estava no centro urbano, estava próximo de Feira de Santana. Então, só em 1730, 33 por aí é que vai surgir essa capela, e que ainda era capela. E a Igreja dos Remédios antecedeu em muito, tá? Já era igreja, nasceu igreja. Exatamente no lugar que está hoje? Exatamente no mesmo lugar. Olha só. Antecedeu, a Igreja dos Remédios é de 1707. Ela já nasceu igreja. Ela não passou por aquele processo de capela para depois ser igreja, não. Pois é. E como que o senhor chegou até essa informação, né? De que forma que essas pesquisas foram acontecendo? A gente está falando não da década de 20, na década de 30, a gente está falando de 1650 a 1730. Acredito que a dificuldade de uma pesquisa como essa seja ainda maior, né? Olha, talvez se eu não tivesse acesso aos documentos que eu tive acesso, fosse maior dificuldade da gente fazer isso. Só que eu já tinha algumas pistas que direcionavam para isso aí. O que eu inicio em 1650 é a pesquisa de como estavam distribuídas as sesmarias aqui entre Feira de Santana e São José. E aí a gente vai descobrir que tinha outras sesmarias para além da de João Peixoto Viegas, que é tido por alguns como o fundador de Feira de Santana, ou o povoador de Feira de Santana. Então, na verdade, a gente verifica que os Paiaiá já habitavam esse território fazia muito tempo. E, quer dizer, é anterior, inclusive, à colonização. Então, esse pessoal é o responsável direto pela criação, fundação do arraial, vamos dizer assim. Eu não diria que são os fundadores do arraial, porque essa ideia de arraial, quem vai dar é a igreja. A igreja através de quem? Dos jesuítas, os padres jesuítas.
Então aí é que vai se formando o embrião em volta da Igreja dos Remédios. Daí o nome Feira dos Remédios, que antecedeu a Santana da Feira, né? E hoje, na Feira de Santana atual, fala-se muito que Feira de Santana é uma cidade que não preserva tanto a sua história. Eu queria até ouvir a sua opinião a respeito disso e emendar com essa pergunta: o quanto que a gente encontra, se a gente encontra traços desse período na Feira de Santana atual? Bom, uma pista que eu posso dar para você é o atual Casarão dos Olhos d'Água. Esse casarão, no passado, não era o esquadrão de cavalaria de milícias de São José das Itapororocas. Ele era a Capela da Mochila. E a partir dessa capela, que foi confiscada ou talvez até negociada com outras posses que tinha João Peixoto Viegas, se teve a condição de transformar ela no quartel de cavalaria de milícias de São José das Itapororocas. E, além disso, a gente traz no livro algumas contribuições a respeito das paróquias e capelas que haviam no que eu chamo de Vale Paiaiá. O que é o Vale Paiaiá? É o território que está à esquerda do rio Jacuípe e que emenda a sul com o rio Paraguaçu. E vai até o Seminário de Belém, fazendo contorno por... Hoje eu diria que é Amélia Rodrigues, enfim. E vem pelo distrito sede de Feira de Santana, divide a Pampalona da Fazenda Canavieiras e segue até o rio Jacuípe, abarcando inclusive a Igreja de Santa Luzia, que era uma das propriedades de João Peixoto Viegas, mas depois passou aos jesuítas quando eles receberam a doação do Coronel Manuel de Araújo de Aragão. E a partir daí a então Capela de Santa Luzia passou à Companhia de Jesus. E essa colocação que muita gente tem de que Feira não preserva tão bem a sua história, o que é que o senhor pensa a respeito disso? O senhor acha que isso... Há essa responsabilidade, essa responsabilização mesmo, no caso do poder público, não ter preservado ao longo dos anos, ou há também um lado das pessoas não buscarem muito bem ir a fundo na história da cidade? Olha, perceba só uma coisa, ultimamente até que a gente verifica certo cuidado do governo municipal. Mas, no passado, isso era de propósito. É uma necessidade que tinha o governo dessa memória ser apagada, ser passada a borracha. Então, o compromisso deles era com Portugal, não era com aqui a situação. Então, se você tinha no passado os paiaiá nessa região, era preciso ser esquecido isso, apagado da memória. Assim como também do jesuíta. Era necessário apagar da memória, porque em 1759 eles foram expulsos do Brasil. Essa situação só vai mudar com o retorno dos jesuítas, que vão dar sequência àquele trabalho que iniciaram, e algumas igrejas no século XIX são levantadas, como é o caso de Nossa Senhora do Conceição de Jacuípe, e mais tarde tem duas outras possessões da igreja deste período, que pertenciam nesse período a Santa Amaro. Na verdade, não existia ainda, e eles pertenciam a Santa Amaro, como grande parte também do território do distrito de Oliveira dos Campinhos, e esses outros territórios que margeiam o Jacuípe e o Paraguaçu, que vão depois se tornar cidades. Bom, professor, eu falei da questão de traços, né, desse período na Feira de Santana atual. O senhor falou, inclusive, no próprio casarão e tudo mais. E fala-se muito que o povo é uma colagem da cultura dos seus antepassados. Hoje a gente tem isso em Feira de Santana. Eu digo isso porque a gente tem uma característica muito forte na cidade de ser um entroncamento rodoviário, né? Perfeito. Aqui a gente mistura muitas culturas, a gente mistura muitas pessoas de várias partes.
A gente tem pessoas aqui que são descendentes do pessoal do Sul, que não tem nada a ver com a história da construção da cidade, mas que chegou depois. O comércio fez muito isso na cidade. A gente conta traços culturais dessa época ainda? Encontra bastante. Bom, só fazendo um parêntese daquilo que você falou a respeito do pessoal do Sul. Quando a Sesmaria, que abarcou parte do território de João Peixoto Vegas, foi criada, foi uma adoração paulista. Olha só. Estevão Ribeiro Baião Parente. Tá? Foi uma doação ao paulista. Só que ele depois morreu. Logo depois ele morreu. E o filho herdou, que era João Amaro. E ambos fundaram a vila de Santo Antônio da Conquista, que depois mudou-se para João Amaro. Não é o mesmo local não, tá? Foi mudado de local. Eu creio, isso eu não posso afirmar para você, mas creio que ele era do lado, na margem esquerda do Rio Paraguaçu, e passou para a margem direita. Isso por causa de uma questão que existiu entre eles. Mas falando aqui mais especificamente da herança ou do legado que a gente recebeu desses povos, você está vendo aí que eu estudo o tabaréu. E o que seria o tabaréu? Tem muita gente que pensa de forma equivocada. Quer dizer, isso é uma segregação. Na verdade, não é nada disso que estão pensando. O tabaréu é o mesmo tapuia, tá? Então, entre esses tapuias havia uma forte miscigenação. Já muito antes dos portugueses pintarem aqui no continente sul-americano. E isso depois foi absorvido pelas outras culturas que aqui chegaram também. O português já tinha uma miscigenação farta lá no território deles. Mas isso aí, aqui, foi muito maior. Então, você verifica que entre os Tupi na costa, já havia miscigenação com Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru. E isso aqui não foi uma herança de lá do litoral, não. Isso é daqui mesmo. É do sertão, de uma forma generalizada. Eles se miscigenavam bastante. É tanto que você tinha uma fartura enorme de línguas que eram faladas nos sertões. Por que isso? Porque havia miscigenação de idiomas também, né? E, ao mesmo tempo, você verifica que entre os tapuia há pouca segregação, discriminação. O tabaréu, de uma forma generalizada, ele se reconhece como um tabaréu. E hoje o tabaréu não tem uma cor definida, não é bem isso. Não é uma cor que define o tabaréu. O que define é uma etnia, aí sim. Ele é tapuia, descendente de tapuia. Ok? Pois é, professor, muito bom a gente falar um pouco a respeito disso, muito bom a gente falar do seu livro. Eu queria encerrar esse papo falando como adquirir o livro de fato, né? É importante a gente ter contribuições como essas para que nossa história não passe apagada, não passe despercebida. A gente tenha, de fato, onde buscar de forma mais acessível, porque o senhor buscou, outras pessoas podem buscar, mas, obviamente, é um trabalho de pesquisa árduo, é um trabalho muito mais do que você achar um livro pronto, achar um livro de quem já pesquisou, de quem já foi a fundo. É importantíssimo a gente ter iniciativas como essa. Onde que a gente encontra o livro do senhor? Olha, eu disponibilizei no Facebook e o meu Zap também, onde tem na minha página algumas informações como as pessoas podem adquirir. Eu vou deixar aqui com vocês o meu celular, que também é Zap, e meu e-mail também, né? Sim, sim. Ó, o meu celular é 99172-3492. Meu e-mail, eu vou falar mais pausadamente porque é possível que as pessoas não entendam em casa. jagamor@gmail.com. JAGAMOR @gmail.com. E também a página do Facebook. Vocês podem encontrar toda essa divulgação, que a Ana Paula está contribuindo com a gente para divulgar também.
Eu já fiz algumas outras entrevistas e já disponibilizei também o e-mail para as pessoas que quiserem adquirir. Ainda não é momento de se ter em mãos, porque eu fiz o lançamento virtual. Então, na verdade, ainda não tenho o livro, o material em espécie para ser comercializado. Mas assim que chegar, eu vou chegar e novamente divulgar que já está disponível e aqueles que queiram adquirir é só pedir. E a gente certamente também pode informar a gente aqui que a gente vai também estar trazendo essa informação, que é importante. São documentos históricos de Feira de Santana que a gente precisa divulgar. Livros como o do senhor, a gente precisa realmente de divulgação. Não se encontra em livro didático escolar, não se encontra em uma pesquisa no Google, recortes de uma Feira de Santana de 1650 a 1730, né? Esse período realmente é um período que precisa de uma pesquisa a fundo, e o senhor foi fazer essa pesquisa. É importante que a gente tenha, de fato, informações a respeito disso. Professor Jaime, muito bom tê-lo aqui conosco. Quero agradecer a disponibilidade de falar com a gente. Parabéns pelo livro, parabéns pela pesquisa, viu? Obrigado. Quem agradece sou eu, a vocês, ao espaço que vocês me deram aqui para divulgação. E a gente está aqui sempre pesquisando o Tabaréu. A gente vai continuar pesquisando o Tabaréu. E quem sabe mais à frente a gente não tem mais novidades para vocês. Maravilha, tomara que tenha, que a gente vai divulgar aqui, sem dúvida alguma. Conversamos então com o professor, historiador e escritor Jaime Magalhães Moraes, que está lançando o seu livro Rastros nas Cinzas da Oculta Feira dos Remédios, e a gente que fala aí desse período, né, de 1650 a 1730 aqui em Feira de Santana. Saudar o prefeito Colbert Martins Filho, está acompanhando a entrevista, né? Ligou aqui parabenizando pela entrevista, e é importante que a gente tenha mesmo, né, essas entrevistas aqui no programa, até para poder as pessoas também. O prefeito Colbert Martins é um desses admiradores da história, né? A gente tem que saber um pouco, pelo menos, da história do lugar que a gente vive. É tão importante, é tão legal a gente entender um pouco por que a cidade é o que é no dia de hoje, por que a cidade, não é? Que tipo de influência a gente tem na cultura da cidade. Tudo isso pode ter certeza que é um recorte das vivências, né, do passado, do tempo, do povo de Feira de Santana, que veio construindo a cidade que a gente tem hoje. Um abraço, viu, prefeito? Tá acompanhando a gente, parabenizando também pela entrevista.